Sim, sim. Bonitinho. Perfeito. Então vamos lá, pessoal. A gente conversou, assim, para quem foi meu aluno, muitas vezes sobre esse modelo biopsicossocial, né? Quando me teve esse convite aí pelo Tiago, né? Diretamente veio falar comigo, Tiago Taboada, foi um prazer muito grande a gente chegar nesse título final aí, junto com o Tiago. É uma abordagem que eu uso, eu diria que quase que em todos os meus pacientes. A gente vai tentar, de uma certa forma, deixar isso mais claro para vocês, porque não é tão trivial. E eu trouxe também alguns exemplos para a gente chegar aí dentro de um denominador comum, tá? Então, a importância do modelo biopsicossocial no tratamento de pessoas com dor, né? E aí, como o Carlos falou, né? Primeira vez como doutor aqui, já chorei muito essa semana, super feliz. Então, essa parte já foi. Então, primeiro a gente tem que definir o que é dor, né, gente? Então, é um pouco complexo a gente pensar a dor de uma forma mais ampla, mas hoje a IASP, né, que é a organização assim, mais importante para o estudo da dor, mundialmente, ela tem uma definição super recente desse ano, que fala que é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, né, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial, né? Uma definição algo confusa, mas se a gente for esmiuçando, já traz alguns fatores importantes, como a gente logo pensa dor como uma experiência sensitiva, ou seja, o indivíduo refere que está sentindo alguma coisa, né? Mas ela pode ser também de origem emocional, ela pode ter um componente emocional importante. E quando não só emocional, pode ter associado uma questão tecidual ou algum fator emocional importante. E você pode verificar uma lesão real ali do indivíduo. Então, por exemplo, o indivíduo que faz uma entorse de tornozelo, você vai avaliar, o tornozelo está ali uma bola, está com edema, está quente, etc. Então, tem uma lesão ali tecidual importante, de ligamentos, de cápsula, de tendões. Mas você pode pegar um indivíduo, por exemplo, com dor crônica, que é um indivíduo que já tem dor há bastante tempo, que não existe mais uma lesão tecidual importante ou evidente. E aí você começa a questionar, poxa, mas de onde vem essa dor? Né? Então, um raciocínio mais amplo que a gente deve entender e vai ser diferente o manejo desses pacientes em algum grau, tá? E aí a gente vai direto para esse modelo biopsicossocial, que assim, o nome, pela junção de nomes, a gente consegue, assim, empiricamente tentar raciocinar um pouquinho, mas o que seria isso? O fisioterapeuta, né, a gente consegue muito bem avaliar a parte biológica, ou deveria conseguir, né? Então, deveria conseguir, por exemplo, no indivíduo que tem uma dor lombar, saber avaliar amplitude de movimento, saber avaliar mobilidade artrocinemática, osteocinemática. Eu deveria saber fazer isso, né? Então, eu deveria também entender se o músculo está mais tenso, se ele está mais hipotônico, se existe ali algum déficit de controle motor. Essa parte toda seria a parte biológica, né? Os fatores, de fato, teciduais, de movimento, fisiológicos, né? Biomecânicos de uma forma geral, que pode estar inserido dentro de um contexto de dor. Então, nesse exemplo que eu trouxe inicialmente, o indivíduo lá com uma entorse de tornozelo, é muito clássico que ele tenha uma dificuldade de fazer dorsiflexão, por exemplo. Então, tem uma limitação, tem um déficit de mobilidade na região do tornozelo. Mas pode não ser só isso. O modelo biopsicossocial vem trazer para a gente que, dentro de um parâmetro de assistência, e não só para pessoas com dor, mas serve muito para pessoas com dor, você deve considerar um outro parâmetro, que é o psicológico, né? Quais são as emoções envolvidas nesse indivíduo, quais são as experiências que esse indivíduo traz em sua vida, será que esse indivíduo ele tem traumas que ele traz consigo? Então, por exemplo, é muito comum você encontrar mulheres que têm dor pélvica, por exemplo, que tem alguma história de abuso, e não só direto, né, um abuso sexual direto, né, que teve uma violência direta, mas um abuso emocional, alguma questão relacionada à sua família, alguma questão cultural em que ela está inserida. Isso pode ser um fator que desencadeia essa dor dessa menina, por exemplo. E aí, como a gente sempre pensa, o social, ele pode ser importante. Então,
por exemplo, seu trabalho, por exemplo, quem está de home office agora. Eu até entendi uma galera que chega no consultório, pô, Thiago, estou trabalhando mais em casa, e em casa meu chefe acha que eu estou disponível o tempo todo, mas em casa tem a esposa, tem os filhos, tem a mãe que mora comigo, etc. Então, assim, será que esse ambiente social, né, familiar, laboral desse indivíduo é um ambiente que pode estar sendo um ambiente, digamos assim, não muito saudável, que possa também estar inserido dentro desse contexto de dor? E a gente deveria, na nossa avaliação, pensando no modelo biopsicossocial, checar esses 3 domínios para ver quais que têm maior ou menor influência dentro daquele parâmetro da pessoa. Então, de antemão, eu já falo assim para vocês: se o indivíduo tem uma história de trauma, e aí vamos pensar em trauma recente. Então, pô, Thiago, eu caí semana passada e desde então eu estou com uma dor. Isso já fala para a gente, olha muito para o componente biológico. Será que teve fratura? Será que ele teve alguma questão de estiramento muscular com trauma? A própria contusão. Então, fala muito a favor de um componente biológico. Thiago, vou negligenciar o psicológico social? Não negligencio, mas a história dessa questão que o paciente está me trazendo me traz um holofote muito maior para o biológico. Um outro exemplo, se a pessoa fala assim, pô, Thiago, eu tenho sentido aí uma dor, cara, na cervical, poxa, eu não sei como que começou, já tem aí uns 6, 7 meses, cara, é uma dorzinha que de vez em quando vem, pô, também não consigo associar com nenhum movimento. Você já fala assim, opa, não tem história de trauma. Não tem nada que ela tenha colocado como marco para aquilo, né, para aquele início da dor. Você já deve ficar mais atento a fatores psicológicos e sociais. Ah, eu negligencio o biológico? Não é isso. Mas eu devo estar atento a esses 2 tipos de fatores. E aí vem a surpresa para o paciente quando você usa esse termo de modelo biopsicossocial e explica, né, o que seria isso. E aí o paciente faz várias feições. E é muito comum você notar no rosto do paciente, principalmente o paciente que nunca ouviu falar sobre isso. E aí, muito se interroga, caramba, Thiago, você está me falando então que esse modelo biopsicossocial pode explicar minha dor? E aí, quais os questionamentos ou as ponderações mais comuns que eu listei? Eu mostrei até para a Carol isso ontem, ela gostou também. Então, a primeira coisa a pessoa pode pensar, e se ela não verbalizar, ela pode pensar, e pela feição dela, pela expressão facial, você já fala assim, cara, ela está achando que eu estou falando para ela que o problema é da cabeça dela. Então, tem gente que fala assim, pô, Thiago, não tem problema de cabeça não, minha cabeça está tranquilona. Não tem problema nenhum. Você fala, não é isso, cara, não quer dizer que você tenha problema de cabeça. Aí você tem que elaborar um pouquinho mais. Mas são algumas das reações das pessoas. Uma outra reação, mas eu sinto mesmo a dor, não estou inventando, porque quando você fala que pode ser psicológico e tudo mais, o cara pode, ou a pessoa pode achar assim, pô, o Thiago tá achando que eu estou inventando essa dor, que eu estou de sacanagem com ele. Também não é isso e tal. Aí você começa a querer explicar um pouquinho também. E aí a pessoa fala de novo, você está falando que a dor então vem da minha cabeça, é isso? Eu estou tirando essa dor da minha cabeça. E aí você tem que elaborar um pouquinho mais essa explicação. Então, são possíveis reações frente ao modelo biopsicossocial. Uma outra muito clássica, mas a ressonância mostrou que eu tenho 2 hérnias. E aí a gente vai falar de uma questão que essa pessoa, quando vai, por exemplo, a um médico ortopedista, quando o médico afirma que a dor que ela está sentindo na lombar, na cervical, vem de 2, 3 hérnias que ela tem na região, ele está criando nessa pessoa um provável nocebo que seria você inferir ou você colocar uma causa a uma questão que não existe, ou seja, criar situações para o mal, né? Uma coisa é você usar o placebo. Toma esse remedinho que você vai ficar 100%. Você está jogando ali uma carga positiva para aquele remédio. Outra coisa é você falar assim, olha, tá vendo essa ressonância? A sua dor vem dessas 2 hérnias aí e já era, meu amigo. Você vai ter isso para sempre. E a gente sabe que isso não é verdade. Eu vou mostrar isso um pouquinho mais para frente para vocês. E tem uma outra expressão também que a gente escuta, olha, nunca ninguém me falou sobre isso. Quando a pessoa se depara com essa explicação, você está falando, e aí você começa a ver, né, aquele olhar de interrogação. Então, uma das coisas que eu sempre falo para uma avaliação ser bem sucedida também é saiba ler a fisionomia do seu cliente, do seu paciente. Isso é muito importante.
E aí, de novo, a gente volta aqui para o modelo biopsicossocial e eu trago aqui um exemplo. Então, são como se fossem engrenagens que são interdependentes, né? Tem uma associação entre elas. Eu posso ter uma pessoa que teve um trauma emocional muito importante, que o fator psicológico seja muito preponderante para aquele quadro geral da pessoa, aquele quadro de saúde geral. E aí um pouquinho menos importante o biológico e o social. E a gente pode ter isso de qualquer forma. Então, eu posso ter uma pessoa que acabou de cair e, cara, a cabeça dela não tem nada que, a princípio, me mostre questões psicológicas que sejam importantes, sociais que sejam importantes, e aí eu vou me ater muito à parte biológica. Mas eu devo tentar fazer um rastreio, tá? Eu devo tentar fazer um rastreio dentro desse panorama. E, Thiago, você faz isso para todo mundo? Eu faço isso para todo mundo. Um rastreio inicial eu faço para todo mundo. Qualquer tipo de paciente, seja paciente neurológico ou paciente traumato-ortopédico, que são os pacientes que eu mais atendo. E aí a gente tem que entender quais são as características de algumas denominações ou divisões em relação à dor. Então, a primeira é a dor aguda, né? Uma dor aguda é uma dor que aí data aí de menos de 3 meses, né? No máximo 3 meses, aí, que pode ter uma lesão tecidual, até pelo tempo, pela cronologia, você pode ter de fato ali uma musculatura lesionada, um ligamento, etc. Né? A pessoa consegue identificar o que desencadeou aquilo. Pô, Thiago, depois que eu escorreguei, caí na festa lá, cara, tomei um negocinho a mais, escorreguei, caí do salto, pô, já era. Meu cóccix dói desde então. Então, tem um marco ali causal, né? E ainda tem um mecanismo de proteção, uma questão de alerta muito importante. Então, a pessoa pode estar ainda num quadro de vigilância muito importante. A gente espera, tá, gente? Uma dor aguda. A dor crônica, ela data de mais de 3 meses. E aí é muito comum que a pessoa tenha dificuldade de explicar. Pô, Thiago, não sei te explicar muito bem não, cara. A pessoa pode vir mais impaciente, é uma pessoa que já está com dor há muito tempo. Há quem diga que são pacientes mais chatos de serem tratados, tá? Há quem não atenda esses pacientes. Eu tenho vários colegas que não atendem esses pacientes. Eu adoro esses pacientes, mas de fato demanda um pouquinho mais de atenção e de cuidado. Não existe ali mais, é quase que certo que não exista mais uma lesão tecidual, porque na maioria dos tecidos do nosso corpo, gente, existe uma cicatrização ali de 6 semanas a 12 semanas, né, quando são lesões mais graves. Você pode ter um reparo tecidual ainda, digamos assim, a ser adaptado, ajustado, mas a princípio não tem uma lesão importante. Tem a perda da função de alerta, então o indivíduo já está meio que desregulado e ele já pode apresentar mudanças comportamentais pelo tempo. E aí, quando a gente fala de dor crônica, aí eu falo, a gente tem que dar uma atenção importante para o modelo biopsicossocial na dor crônica. Não tem como atender paciente com dor crônica sem o meu raciocínio pautado no modelo biopsicossocial. E aí, para quem não lembra, para quem não viu na faculdade, ou talvez tenha visto na faculdade, qual é a diferença? Se não for pelo modelo biopsicossocial, qual é o outro modelo? Tem um modelo que a gente chama de modelo biomédico, né? Que você associa a dor a uma lesão importante, a uma questão importante. Então, por exemplo, associar a dor à postura, associar a dor a uma hérnia, associar a dor a uma questão de saúde específica, que a gente sabe que às vezes não é tão importante. E quando a gente vê, na verdade, na nossa prática, às vezes a pessoa tem lá um diagnóstico clínico, médico, e a gente vai ver que a dor é por outros motivos. Uma outra forma da gente também destrinchar um pouquinho as dores, os tipos de dores, seria a gente dividir em algumas definições bem clássicas. Então, a dor nociceptiva, nocicepção a gente lembra na nossa aula de fisiologia, né? Que sugere ali um dano real ou potencial a algum tecido. Então, você pode ter lesão ali de músculo, né? De ligamento, de cápsula. Isso vai gerar uma cascata inflamatória, uma ativação dos nossos nociceptores. Essa dor nociceptiva. A dor neuropática, ela já é causada por algum cometimento do sistema nervoso, tá? Então, você pode ter uma lesão importante ou menos importante, alguma compressão de algum grupamento, de algum feixe nervoso. Então, por exemplo, uma dor ciática seria uma dor neuropática. E a dor ciática segue o trajeto do ciático, né? Para quem não lembra, é aquela dor que vem lá por trás da coxa até o pé, pode parar no meio do joelho, no meio da coxa também.
Uma outra definição seria a definição de dor nociplástica, ou nocipática ou algopática. Tem essas três possibilidades. E aí já seria oriunda de uma nocicepção, ou seja, uma percepção, né, alterada, apesar de já não ter mais uma evidência de uma lesão real. Então, você tem um sistema ali alterado de percepção de estímulo ali agressor, digamos assim, mesmo que não tenha mais uma lesão importante. E aí você fica, digamos assim, com seu limiar de percepção, de entendimento de dor mais alterado. A gente pode, então, associar esse tipo de dor ao que está mais próximo de uma dor crônica, quando você já não tem mais uma lesão tecidual. E ainda tem uma classificação mais recente na literatura, que é a dor de origem desconhecida ou inespecífica, que, como o próprio nome já fala, a gente não sabe muito bem o porquê daquela dor, tá? Isso é importante a gente fazer um rastreio, um panorama, para entender como é que a gente vai tratar nosso paciente também. E aqui mais um quadrinho mostrando aí a diferença dessas questões. Então, como eu falei, a dor nociplástica, que é essa que é mais comum na dor crônica, né? Você tem aí o que a gente pode ter de sensibilização central, seria o quê? O nosso cérebro, ele já mais engatilhado para sentir dor. Eu sempre gosto de fazer uma analogia no seguinte: se eu pego lá dois pugilistas lá, se eu pego dois caras que lutam MMA, pego o Aldo e o Anderson Silva lá, aí os caras vão trocar lá. Então, um está mais ou menos do tamanho do outro, então eles aguentam pancada de um de outro. Eu não luto. Se eu pego o Aldo, né, com uma condição ali de dor crônica, né, com uma sensibilização central, vou trocar um pouquinho com ele, ele pode acusar o golpe vindo de mim, mesmo eu sem saber dar um soco, por exemplo. Isso por quê? Porque o limiar de dor dele está muito, muito baixo. Isso é comum em indivíduos que têm essa sensibilização central. O que a gente tem que fazer? Traçar estratégias para aumentar de novo ou diminuir essa sensibilidade, aumentar ali esse ponto de start de dor. Isso é gradual. Isso é muito importante a gente falar que é gradual. Eu sempre gosto de falar, quando eu estou em algum tema, em algum assunto sobre dor e etc., eu gosto de falar da minha prática de uma forma geral, como eu trabalho. Então, eu enxergo o indivíduo e o corpo do indivíduo se movimentando mais ou menos como esse esquema aí. Então, se eu mexo em algum ponto do corpo da pessoa, eu posso impactar em outro ponto. Como é que isso funciona? Então, quem está aí de camisa, quem não está sem camisa, faz aqui como eu vou fazer. Puxa a camisa lá para baixo e segura a camisa lá para baixo. Estou percebendo aqui que está puxando a minha parte de cima da minha blusa aqui. Então, puxa a camisa lá para baixo. Com uma mão, vocês segurem a blusa de vocês, com a outra mão, tentem levantar o braço de vocês. Vocês vão perceber, como eu estou mostrando aqui, que o meu braço não movimenta. E aí, se a gente for raciocinar, onde que está o bloqueio tecidual para limitar esse movimento de ombro? Estaria ali na altura do meu umbigo, né, da minha pelve. O que eu consigo trazer de analogia para a nossa vida? Por exemplo, se eu tenho uma mulher que fez uma cirurgia cesárea, por exemplo, e na cesárea você vai cortando várias camadas de tecido e ela tem uma cicatrização que pode vir a gerar uma repercussão de maior tensão naquela região, eu posso ter uma cicatriz à distância, uma cicatriz cesárea, gerando repercussão em ombro, em pescoço, em cervical, gerando dores nessas regiões. E aí eu devo avaliar o movimento, o corpo do indivíduo como um todo, entendendo quais as regiões a gente espera uma maior, digamos assim, um maior sinergismo entre elas. Então, eu sempre gosto de falar em relação aos trajetos dos plexos, por exemplo. Então, se eu tenho um plexo braquial, que ele nasce da minha cervical e vai para o meu braço, se eu tenho qualquer desconforto no meu membro superior, pode ser no meu dedinho, no meu quinto dedo, no meu primeiro dedo, no meu cotovelo, no meu ombro, eu deveria, pelo raciocínio de cadeias e um raciocínio neurofisiológico, entender de onde vem essa inervação sensitiva desse meu braço. Então, eu deveria chegar na minha cervical. E aí eu deveria avaliar minha cervical. E eu deveria avaliar com movimento e avaliar tensões musculares que possam repercutir à distância.
Então, isso é muito importante, porque apesar de eu começar com um modelo biopsicossocial que vai me dando norte para onde tem que seguir, eu tenho que também entender que no corpo, quase que sempre não é tratar localmente que vai dar certo em indivíduos com dor, e principalmente indivíduos com dor crônica. Esse artigo é um artigo super interessante, é um artigo já de 2013, mas muito, muito, muito legal, que esses pesquisadores, eles avaliaram os aborígenes, né, os indivíduos que moram lá, enfim, é como se fossem nossos indígenas aqui, mas na Austrália, né, então, populações antigas, que não têm muito contato com civilização e tudo mais, e aí eles fizeram um rastreio de quem daquela população tinha contato com o serviço de saúde tradicional, de ir numa clínica, etc., e quem não tinha contato com esse tipo de atendimento e se autotratava lá pelas ervas, enfim, pelos hábitos deles. E os questionamentos eram assim: você tem dor? Tem algum desconforto? E aí as mulheres, por exemplo, os homens falavam, tudo bem, tenho aqui uma dor lombar, né? Então, rastreio a dor lombar. O que você associa a isso? E aí eles faziam várias analogias, como mal olhado, como questões em relação ao seu ambiente, questões genéricas, e quando isso, indivíduos que não tinham contato com a medicina tradicional. Os indivíduos que tinham esse contato, eles já criavam ou traziam consigo relações estruturais, da minha hérnia, do meu disco, não sei o quê. Por quê? Porque alguém do serviço de saúde trouxe isso para eles. Então, as crenças, muitas das vezes, elas surgem muito de nós, profissionais de saúde. O indivíduo, às vezes, ele vem, digamos assim, virgem de conhecimento, e ele quer beber no seu conhecimento sobre o caso dele. Então, a gente deveria ter muito cuidado com o que a gente fala para o nosso paciente, porque ele vai tomar aquilo como verdade, ou muitos deles vão tomar aquilo como verdade, e a gente pode estar falando uma besteira que vai impactar em toda a vida desse paciente. Por exemplo, se a gente vai dentro de uma linha de terapia manual, e você, que é uma linha que eu trabalho, e você fala para o paciente assim, cara, avaliei aqui seu quadril, seu corpo, cara, seu sacro tá fora do lugar. Ele tá com uma dor absurda. Ele fala, que isso, Thiago, tá doido? Pô, não, tá fora do lugar, certeza. Vou fazer uma técnica aqui que eu vou botar no lugar. Aí você faz a técnica, faz o que a gente chama de cavitação, estala, etc. E o cara melhora. Se o cara melhora, ele tende a acreditar que de fato estava fora do lugar, quando na verdade isso não tem comprovação nenhuma que estava fora do lugar. Só que você, o profissional que o indivíduo procurou e que está dando resultado para ele, está tirando a dor dele pela técnica, etc., ele vai acreditar naquilo. Toda vez que ele tiver uma dor parecida com aquela, ele vai achar que o sacro saiu do lugar de novo. Ele vai te ligar. Thiago, saiu de novo, hein? Tem que colocar no lugar de novo. Olha só o problema que você está causando na cabeça desse indivíduo, que muitos podem levar muito bem, mas outros não, tá? Então, cuidado com o que a gente fala. E aqui um artigo que eu sempre também gosto de falar, e é muito bom falar para os pacientes que trazem consigo crenças, né, também vindas aí de outros profissionais de saúde, em relação ao que a gente espera em relação a exames de imagem da nossa coluna, de uma forma geral. Então, esse é uma revisão sistemática já de 2015, que mostra o seguinte: indivíduos com 20 anos, 30, 40, 50, até 80 anos, o que a gente encontra em indivíduos assintomáticos? Ou seja, a galera não tem dor, gente. Eles avaliaram, é uma revisão sistemática, para quem não está muito ambientado, assim, não é só um estudo, são vários estudos que quem fez essa revisão pesquisou na literatura todos os estudos que se encaixavam nos critérios de inclusão para juntar todas as informações, e eles encontraram o seguinte: o que a gente espera em pessoas que não têm dor em relação à degeneração discal? Se eu pego um indivíduo com 50 anos, 80% deles vai ter degeneração discal. E aí, gente, quando a gente vai no médico, o médico fala, tá vendo esse disco aqui, ó, que tá degenerado? Sua dor vem daqui. Aí você fala, pô, Thiago, você está me mostrando um artigo, uma revisão super bacana, que fala que indivíduos assintomáticos com 50 anos, 80% dessa galera vai ter degeneração discal.
Pô, então acho que isso não está furado, não está furado. Não tem muita relação de alteração em exame de imagem com dor. É justamente esse o raciocínio que a gente tem que ter. Então, não deveríamos falar, por exemplo, que existe uma degeneração facetária no indivíduo de 80 anos e aquilo está causando a dor nele. Porque aquilo é esperado pelo envelhecimento, gente. Nosso cabelo não fica branco, a nossa pele não enruga, a nossa coluna envelhece. E ela envelhece mostrando isso. Degeneração discal, perda de altura, de densidade, degeneração facetária e também protusões e hérnias. Então, assim, lógico, tem hérnias que são específicas, que vão ser super sintomatológicas? Sim. Muito sintomáticas? Sim, vão ter. Não estou falando que é para a gente ignorar. Mas a maioria dos achados no exame de imagem, eles não têm muita relação com a clínica do nosso paciente. E a gente tem que saber explicar isso para o nosso paciente também. Quando a gente pensa em indivíduos com dor, e aí o modelo biopsicossocial, ele fala muito, e a CIF fala muito do modelo biopsicossocial, eles estão entrelaçados em relação à CIF, né? Então, acho que vocês já tiveram, enfim, não sei se a Carol falou sobre a CIF, mas eu sempre gosto de falar sobre a CIF, e eu vou trazer exemplos de como a gente deve olhar esses indivíduos através da CIF. Então, a gente tem lá a estrutura em função, condição de saúde, estrutura em função, atividade, participação, questões do ambiente, questões pessoais, tá? Não vou meter tanto nas minúcias, porque não é uma aula de CIF, mas nos exemplos a gente vai conseguir entender. Então, fatores pessoais são super importantes para eu entender nesse indivíduo com questões biopsicossociais, né? Dentro de uma abordagem biopsicossocial. O que de fatores ambientais ou pessoais eu posso enxergar? Quais são as crenças que essa pessoa traz? Qual é a cultura que ela foi exposta? Qual a escolaridade? Isso pode influenciar? Qual a origem social? Outras condições de saúde? Eu já consigo fazer um screening na minha anamnese ali para saber para onde que essa pessoa tende aí em relação ao conhecimento dela e em relação ao que eu posso ofertar para ela de conhecimento também. Se eu pego um indivíduo com dor, por exemplo, eu vou avaliar a condição de saúde, é uma dor em joelho, tem uma dor no joelho direito. Quando eu avalio as estruturas e funções do corpo dele, o que eu vejo? Ele tem ali uma diminuição da mobilidade de flexão e de extensão de joelho. Então, só isso pode explicar uma dor no joelho? Pode. Ele pode ter uma dor na flexão quando ele tem que, por exemplo, descer uma escada e precisa de flexão de joelho. Ele não consegue fazer tão bem. A extensão limitada pode doer na deambulação, ao caminhar. Tudo bem, isso pode. Questões estruturais e de função. Mas o que isso impacta na atividade do dia a dia? Caminhada, subir e descer escadas. Em participação, o que ele gosta de fazer que está comprometido por conta dessa dor no joelho? Ele gosta de jogar futebol, por exemplo. Se eu pego fatores ambientais, ele trabalha de casa, ele mora em frente à escolinha de futebol. Ou seja, não é um empecilho para ele jogar futebol, mas eu devo questionar se é ou não é um problema ele estar inserido dentro do ambiente domiciliar o tempo todo. Então, devo considerar isso. E fatores pessoais? O que é importante nesse indivíduo? Ele é jovem, é um fator positivo, né? Mas olha quanta coisa interessante que ele traz consigo. Ele está em processo de separação litigiosa, ou seja, ele está brigando com a ex-esposa dele, está brigando em relação a bens, está brigando em relação à guarda de filhos. Ele é super apegado aos filhos, ele está com muita saudade desses filhos dele. E ele se culpa pelo término do casamento, que a gente não vai entrar no mérito porque que ele se culpa. Mas olha quanta carga emocional esse indivíduo traz. Então, dentro do meu parâmetro, do meu olhar do biopsicossocial, cara, tem biológico? Tem limitação de mobilidade, tem biológico. Tem social? Talvez trabalhar de casa, uma maior demanda, tem que ver como é que é o trabalho dele. Ok. Mas tem um social positivo, ele joga futebol, ele gosta disso. Então dá para, de repente, devolver o futebol para ele, isso vai me ajudar. Mas olha a parte psicológica, olha a parte social em relação à separação da esposa. Eu não posso negligenciar isso. E, tia, como é que você vai tratar esse paciente? Aí é um exemplo, tá, gente? Hipotético para a gente raciocinar. Cara, esse paciente, ele precisa de educação em dor? Precisa, eu tenho que explicar para ele o que está acontecendo, etc. Eu tenho que expor ele gradativamente ao futebol, eu não vou tirar esse cara do futebol. Vai servir a terapia manual? Vai, super vai, para melhorar a flexão, a distensão de joelho, pô, eu vou usar. Ele vai fazer exercícios, ele vai para tentar ganhar mais essa flexão, essa extensão. Se eu achar que tem algum déficit de força muscular, ele vai fazer exercício para isso também. E eu vou falar para ele não
dar um shark attack, por exemplo, que é quando o cara vai lá com o pé lá em cima e joga para baixo, é não fazer uma peitada muito forte, mas eu vou deixar ele jogando futebol e vou falar para ele se expondo aos poucos. Mas eu não posso, gente, negligenciar que eu deveria pensar em encaminhar esse cara para uma psicoterapia. Você faz alguma terapia, meu amigo? Você tem alguma ajuda aí que você está, enfim, correndo atrás? Pô, Thiago, não, tô assim, tô no processo, já tô com psicólogo. Pô, show de bola. Tá legal lá? Não, tá legal. Então, beleza, já fiz o rastreio, ele já tá inserido. Pô, Thiago, não, psicólogo, não, pra quê? Por que você acha que tem que fazer psicólogo? Pô, cara, eu acho que essa questão da separação, pô, acho que é uma questão que tá difícil para você, não tá? Pô, Thiago, tá, então o psicólogo pode te ajudar, de repente, o que você acha? Aí você vai junto com o paciente, né, trazendo com muito jeito, com muito zelo, com muito cuidado, essas questões, porque às vezes essa inserção numa psicoterapia já vai ajudar ele nesse processo que é difícil. Então, eu pego um outro exemplo. Se a pessoa tem uma cefaleia cervicogênica, por exemplo, então uma dor de cabeça, sabidamente, por avaliação de origem cervical. Então, eu tenho alguma questão na minha coluna cervical, eu adoro isso, tá, gente? Sempre tem nas minhas aulas. Então, ela tem alguma questão de cervical, que pode ser déficit de mobilidade, tensão de alguns músculos, que, pela inervação da cervical, da cabeça, principalmente a parte posterior, é uma inervação de cervical alta. Então, eu deveria pensar em tratar a cervical ou avaliar se a cervical dentro desse parâmetro aí de uma cefaleia cervicogênica. O que tem de função as estruturas do corpo? Mobilidade cervical está ruim, tem uma limitação, principalmente para rotação, muito importante, né? Rotação em cervical alta. Tem algumas tensões cranianas, isso dentro de uma viagem mais osteopática. Tem uma disfunção sacroiliaca, então parece que a sacroiliaca ali de um lado é mais hipomóvel, tem mais tensão nos ligamentos daquela região. Em relação à atividade, ficar sentado, ficar em pé, são condições ruins para essa pessoa, aumentam a dor, são questões que te deixam mais irritadinha. Essa pessoa trabalha de entregador de jornal, ou seja, precisa ficar em pé bastante tempo, e o ficar sentado é importante porque o local de trabalho ele vai entregar jornal 2 horas da casa dele. Então, fica em pé na condução, ou fica sentado, perdão, na condução, porque pega no ponto final consegue ficar sentado. Mas ficar sentado incomoda, ficar em pé também incomoda. Olha quanta coisa. Fatores pessoais. Está desmotivado, tem hábitos alimentares aí mais ou menos, não são tão legais, então não se alimenta bem, não por déficit financeiro, mas não se alimenta bem. Mas é uma pessoa religiosa e está afastada da igreja. Por que eu trago a religião aqui? Porque está inserido dentro da parte pessoal do indivíduo. Para muitas pessoas, e para mim também, tá, gente? A religião, ou a fé, de uma forma geral, ela pode ser um aliado muito grande no tratamento dessas pessoas com dor. E é uma pessoa que já é religiosa e ela traz ali um relato que, pô, tô meio afastado, Tiago, mas eu sou, porra, vivo na igreja, mas agora eu tô meio afastado. O que eu pensaria de tratamento para essa pessoa? Educação em dor, né? Explicar ali que de repente ele precisa se movimentar um pouquinho mais, não ficar talvez essas 2 horas ali na condução sentado, fica um pouquinho em pé e etc. Explicar um pouquinho que está tudo bem, não tem nada grave com o corpo dele, a questão de dar movimento, começar a se expor. A terapia manual vai ajudar na mobilidade cervical? Vai ajudar em questões cranianas também, vai ajudar a disfunção sacroiliaca? Também vai. Mas eu deveria, dentro de um panorama biopsicossocial, poder orientar esse cara quanto a hábitos mais saudáveis de vida, ver, investigar como é que está o sono dele, ver se ele pode, se ele consegue dormir um pouquinho mais, porque um cara que entrega jornal e trabalha 2 horas do trabalho, entregar jornal é na madruga, né? Então, que horas que esse cara dorme, né? E eu deveria, talvez, pensar, por que não, como já tem um canal aberto para essa pessoa, encorajar um retorno dele dessa parte religiosa. E aí, olha quanta coisa legal que eu consigo, dentro de um olhar mais panorâmico, não só olhando, deixa eu avaliar como é que está essa coluna, etc. Um olhar mais panorâmico, eu consigo repercutir dentro da funcionalidade desse indivíduo. E às vezes, gente, é uma orientação, assim, eu estou te entendendo, é um semblante de amistosidade, assim, que você se coloca no lugar do outro, você não coloca tantas barreiras para esse atendimento, e não é nem tanto o que nós fazemos com as nossas mãos, mas como nós acolhemos essa pessoa, isso faz toda a diferença para essa pessoa.
E aí isso faz toda a diferença para a gente ter o que a gente chama de aliança terapêutica, né? A gente tem que ter uma escuta qualificada, a gente tem que pensar em estratégias de como transmitir para o paciente que você está preocupado, no sentido de que você está atento, que você não está desdenhando do que ele está falando, que você não está com pressa porque o outro vai entrar, que você não quer atender ele em 15 minutos, etc. Você tem que ter empatia pelo sofrimento do próximo, não trazer para você. Não é trazer para você, mas, poxa, caramba, o cara, por exemplo, está sofrendo ali com essa dor, né? Poxa, o que eu posso fazer para ajudar ele? Essa comunicação não verbal, gente, pelo olhar, você já vai percebendo o paciente, você vai percebendo quando você toca em temas mais complexos, por exemplo, como, por exemplo, o relacionamento com esse que estava se separando, se aquilo traz alguma sensação ruim para ele. E da forma que você vai abraçando, né, esse indivíduo, já na sua anamnese, você já vai estabelecendo uma confiança, e quando essa pessoa vai deitar na sua maca, por exemplo, para você atender, ele já vai desarmado, ele já vai acreditando que você pode ajudar. Isso é muito importante. A gente deve sempre se preocupar com a educação do paciente, entender o nível de entendimento, se eu tiver que desenhar, se eu tiver que falar em analogia, em relação, sei lá, se a pessoa entende só de questões de construção, por exemplo, é um engenheiro, eu vou fazer analogia com prédio, né, com alicerce, etc. Se é um médico, eu vou fazer analogia, sei lá, com o paciente dele na cirurgia. Enfim, eu tenho que estar tentando trazer para a realidade desse paciente formas de educação para eles também. Eu tenho que ter habilidade, né? Não tem como não ter habilidade. Eu tenho que ter o expertise do que eu estou falando, né? A relação é uma relação que ela tem que ser construída e, digamos assim, alimentada o tempo todo. Então, por exemplo, como eu alimento isso? Há que se questionar, tá, gente? Então, eu já atendo algumas pessoas que isso me gera muita demanda, né? Mas, por exemplo, avaliei uma pessoa hoje. Eu falei, ó, daqui 2, 3 dias a gente vai conversar, a gente vai bater um papinho para ver como é que você está, se está tudo bem com os exercícios que eu te passei, se piorou, se melhorou, se tem alguma dúvida. Isso para o paciente falar assim, putz, que maneiro, cara. O Thiago vai mandar mensagem domingo, eu mando, tá, gente? Vai mandar mensagem domingo para perguntar como é que eu tô. Olha que legal. Isso para o paciente já se sente acolhido. Fala, porra, Thiago, piorou um pouquinho, mas, cara, ou melhorou um pouquinho. Ele não fica desguarnecido ali uma semana. Uma semana acontece muita coisa, né? Você tem que pensar dentro da realidade do paciente. Centra teu cuidado nele. E perceba se você pode mobilizar pessoas da família para ajudar. Então, será que é um idoso que, às vezes, o social dele está comprometido porque ele não tem mais afazeres em casa? E aí, às vezes, ele vem com o filho e você percebe que, de repente, o filho pode ser mais presente, que, de repente, o filho pode levar o neto mais na casa do avô, isso já ajuda. Então, isso tudo é muito importante, tá? Eu sempre falo, gente, que a empatia é muito importante. E quando a gente vai dentro de um domínio do psicossocial, isso é muito importante. E aí a gente tem algumas técnicas. Então, assim, eu tenho benefício, por exemplo, da manipulação nesses indivíduos? Tenho. Indivíduos, principalmente em questões agudas, as manipulações são aquelas mobilizações, né? Ou técnicas mais importantes, né, digamos assim, que fazem os trustes, as cavitações. Eu tenho repercussão disso? Eu posso ter repercussão disso benéfica? Posso. Mas para as questões mais agudas, questões crônicas, pode ser o start para o meu tratamento. Eu não devo pensar só nisso. Eu devo pensar muito em exercício para esses indivíduos que têm dor. Então, ter uma rotina de exercícios para indivíduos que têm dor é muito importante. E a depender dos comprometimentos psicossociais, eu devo saber inserir esses exercícios para essas pessoas. Tá? Eu devo pensar em terapias alternativas, apesar de não ter uma evidência mega robusta, por exemplo, o Mindfulness, que é um tipo de meditação, essa questão do indivíduo centrar o olhar em si mesmo, pensar, meditar, trabalhar a respiração, isso pode ajudar muito no manejo de uma dor crônica, por exemplo. Então, ser reflexivo e aberto a isso também. Então, em relação a terapias alternativas complementares ao nosso tratamento. Isso tudo é muito importante. E resumindo, gente, o que eu gosto sempre de falar? Numa anamnese, eu consigo tentar identificar os tipos de dor. Se eu identifiquei, pô, ótimo. Que tipo de dor tem? Então, qual a duração dessa dor? Tem aspectos psicossociais? Esse indivíduo ele tem cinesiofobia, ele tem medo de se movimentar? Isso é um problema, a gente tem que saber trabalhar isso também. Quais são os hábitos de vida? É uma pessoa sedentária? Vai ser mais difícil ela aderir aos exercícios. É um cara que já faz muito exercício? Vai ser mais fácil.
Quando eu vou para o exame físico, tem algum padrão mecânico? Porque eu estou na abordagem biopsicossocial, mas, cara, biológico é importante. Então, cara, o cara não flete, então ele tem uma dificuldade para flexão, tem que devolver essa flexão para esse indivíduo. Ou não, sabe, ele tem uma dor, mas ele faz flexão, extensão, ele roda, ele faz tudo. Então, não tem o padrão mecânico, é uma outra linha de raciocínio. De novo, tem cinesiofobia no teste? Quais são as reações do corpo? Eu gosto muito de falar disso. Eu estou ali avaliando, por exemplo, pessoas, é uma parte ali mais inguinal, né? É uma região que pode trazer lembranças, por exemplo, de uma pessoa que sofreu abuso. O corpo se fecha, a pessoa se contrai, gera alguma reação. Você está tocando em regiões, por exemplo, de quadril, de coxa. Como é que é essa reação? Como é que é o semblante dessa pessoa? Esteja atento a isso. Se o corpo se fecha, cuidado como você vai tocar esse corpo. E no tratamento, pensar em agregar, né, terapia manual, exercícios, melhora dos hábitos de vida. A gente é profissional de saúde, a gente deveria saber orientar também. Educação de uma forma geral e sempre que necessário orientar em relação à psicoterapia. A gente não vai dar conta de questões mais complexas. Então, a pessoa que tem história de tentativa de suicídio, não devemos tratar essa pessoa sozinha, por exemplo. Uma pessoa mega deprimida, não devemos tratar essa pessoa sozinha. Mas se a pessoa que só está meio chateada com o trabalho e tal, você consegue, de alguma forma, ajudar e talvez não seja tão necessária uma psicoterapia. A gente tem que ter um bom senso em relação a isso também. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção de todos e fico aí aberto às dúvidas. A gente que agradece, parabéns aí pela palestra, acrescentou muito em todo mundo aí. É bom quando a gente já começa a pensar, já começa a vir os pacientes na cabeça, que, pô, isso eu posso encaixar ali e tal. Muito, muito legal mesmo. A gente tem algumas perguntas aqui. Eu só vou começar com uma minha, tá? Show. É um privilégio, né? São as melhores. Você falou do nosso grupo ali, né? E, pô, eu sempre comento com o pessoal que, assim, eu particularmente tenho uma oportunidade de ter amigos e ter exemplos já de profissionais e de alunos, enfim, pessoal sensacional, a Ju, Taboada, pô, tem que ver o Taboada atendendo lá, cara. Pô, Carolzinha, pessoal sensacional. E, assim, nas nossas conversas, quando a gente está trocando ideia, a gente sempre ouve por fora alguns comentários do tipo assim, não, essa coisa de prática baseada em evidência, isso é besteira, o paciente, eu tenho que fazer o que é melhor para o paciente. Tipo, mas é justamente isso que a prática baseada em evidência vai dizer, que não é só o que está escrito, que tem que o paciente, o que vai ser melhor para o paciente, etc. Como é que você enxerga, hoje em dia, essa forma de pensar, porque não é só uma frase, não são só 3 bolinhas, né? É uma forma de você pensar o paciente quando o paciente chega para você. Como você enxerga hoje que, na nossa profissão, no geral, isso já está na cabeça das pessoas, isso está começando a entrar, isso está difícil ainda de entrar, enfim? Olha, excelente pergunta, cara. Cleiton, essa é uma pergunta muito bacana. Eu sou privilegiado no sentido de ter contato e amigos muito bons, né? Então, eu troco ideia com uma galera muito boa, graças a Deus. Então, essa galera muito boa já traz consigo, assim, uns mais, outros menos, mas todo mundo já meio que entende que isso é importante. Ah, talvez não entenda para todos, mas é uma realidade que eu vivo muito. Mas quando eu me distancio um pouquinho do mundo que eu vivo, né, que é uma bolha, eu sei que é uma bolha, eu vejo que não é bem assim. Então, eu acabo atendendo muitos colegas fisioterapeutas, eu atendo médicos, um monte de médicos, e não é um raciocínio que muitos médicos tenham, não é um raciocínio que muitos colegas fisioterapeutas tenham. E, assim, isso é um problema, porque se a gente é um profissional, né, que vai ajudar a formar a opinião sobre saúde para aquele indivíduo, para aquele paciente, se eu não entendo aquilo como sendo importante, eu não vou falar. E pior, eu vou perpetuar questões que a gente sabe que não tem evidência. Então, por exemplo, eu canso de ver... só mandar um abraço para o Zican aqui. Boa noite, Zican. Obrigado, querido. Eu canso de ver o Zican também. A gente vê um monte, vocês já
deve ter visto um monte de fisioterapeuta postando que o celular faz mal para o pescoço, por exemplo. Usar o celular faz mal para o pescoço, né? E a gente tem um grupo muito forte aqui no Rio, do professor Ney, né? Até meu amigo Igor, que está publicando um artigo mais recente em relação ao teste NEC, que não tem evidência em relação a isso. Mas se nos nossos pares, os nossos colegas perpetuam isso, o paciente não vai acreditar? Então, assim, a gente atrapalha na educação do paciente, a gente que eu falo a classe, né? Então, a gente deveria trabalhar muito com isso, assim, em trazer questões importantes. Lá no CREFIT, a gente tem um projeto, ainda não está, digamos assim, valendo, né? Mas é um projeto de desmistificar essas questões que a gente acaba falando e quando, na verdade, não tem evidência. Mas eu vejo dos meus pares, assim, os meus amigos, das pessoas que eu converso, a maioria trabalha com esse modelo biopsicossocial em algum grau. Assim. Entendi. Show. A Juliana Almeida, ela está perguntando se no atendimento com tempo reduzido, paciente com dor crônica, você acha que é mais interessante partir para um hands-on ou tentar mais uma conversa falando sobre educação em dor, enfim, nesse tempo de atendimento quando ele é mais reduzido? E Juliana, tudo bom? Excelente pergunta, assim, reduzido quanto, né? Então, eu sempre, assim, o meu atendimento, ele é demorado, sabe? A minha avaliação, assim, é 1h30 para 2 horas, sempre. Já tentei reduzir, 1h30 às vezes fica apertado para mim, eu gosto de calma, entendeu? E eu gosto dessa forma. E meus atendimentos são de 1 hora. 30 minutos, dependendo do paciente, se é um paciente que tem um combo de coisas a serem feitas, que eu tenho alguns pacientes que eu tenho que mexer no corpo todo, assim, sabe? Assim, é uma coisa muito tornozelo, quadril, então são 3 paciente trabalhando, você vai mexendo e vai conversando, entendeu, Juliano? Não é ficar sentadinho que eu vou conversar contigo. Tô mexendo aqui e tal, mas sabe por que eu tô mexendo aqui? Porque tá vendo, tá doendo a sua lombar, mas eu olhei aqui, seu tornozelo, etc, pode mexer um pouquinho mais. Mas assim, não tem nada demais aqui, é só para dar um estímulozinho, que ao mesmo tempo que você dá uma informação, você tem que falar que aquilo não é tão importante, no sentido que, tudo bem, eu só tô dando um estímulo. Então, assim, agregar valor ao atendimento que eu acho que é legal, sabe? Lógico, numa avaliação, você vai ter um tempo de falar mais, mas enquanto você atende, você vai trabalhando com a educação do paciente. Tá vendo esse pontinho aqui? Olha, cara, nada demais, nada grave, relaxa. E, se apertar em mim também dói. E aí a pessoa já vai relaxando, sabe? Eu atendi um casal agora, amigos meus, que ela tem dor em vários pontos. Ai, meu Deus, não sabia que tinha dor. Eu falei, não, relaxa, eu também tenho. Aperta aqui em mim. Aí fiz ela apertar em mim, tá vendo? Dói em mim também, tá tudo bem. Então, assim, tentar ter estratégias de educar esses indivíduos eu acho importante. Mas 30 minutos até dá para levar, né? Mas aí eu acho que é hands-on, tipo assim, que é mais efetivo para você, sabe? Então, por exemplo, quem tem técnica de manipulação que se garante, usa nesses 30 minutos, entendeu? Então, tem que mexer na lombar, eu faço umas 2 manipulações e em outras regiões eu mobilizo. Se eu for mobilizar tudo, aí talvez eu não consiga soltar uma musculatura, talvez eu não consiga fazer um exercício. Então, acho que é um trabalho até interessante para vocês, assim, quando nesse finalzinho de faculdade, saber otimizar o tempo, sabe? O que eu tenho que fazer? Cara, eu tenho que mexer nisso, tem que passar exercício, tem que corrigir exercício, o que é mais importante? E aí é com o tempo mesmo que a gente vai fazendo isso. E pode chegar na minha situação de falar, cara, eu não quero atender pouco tempo, não. Eu não gosto, eu acho que eu não sou tão efetivo, eu quero mais tempo e tudo bem, sabe? Mas é uma ótima pergunta. Não sei se te respondi, mas eu acho que é uma ótima pergunta. Show. Vamos continuar aqui. Stephanie Raposo, boa noite. Como podemos estimular a autoeficácia em pacientes com dor crônica? Excelente pergunta, Stephanie. Cara, eu acho que essa é uma das questões mais importantes hoje que a ciência, a literatura faz, né? O quanto que a gente consegue ali trazer para o paciente o foco, a autonomia, né, dele no tratamento e quanto que ele consegue se manejar, né? Tem pacientes que eles precisam sempre de uma afirmação positiva para eles, né? Então, por exemplo, tem um garoto que ele sempre vem quando ele tem que mudar alguma coisa na vida dele. Então, por exemplo, ele é um garoto que faz ultramaratona, ele vai fazer uma prova de 24 horas, que é tipo, corre o máximo que você consegue aí e vê o que dá. Ele quer correr 200 quilômetros em 24 horas.
E ele falou, Thiago, eu quero mudar meu treino, mas queria que você me visse. E aí, ele era um paciente, por exemplo, que ele era super vigilante, Stefano. Ele, assim, eu pedia para ele fazer uma flexão lombar, caraca, ele se travava todo. Eu falava, que isso, Gustavo, o que você está fazendo? Ele tem atividade, né? Aí você fala de uma forma mais tranquila. O que você está fazendo? Não, para não doer, para não travar. Eu falei, cara, mas tu travou assim alguma vez? Não, não sei o quê. E aí hoje, quando ele veio, já tem uns 4 meses que ele não vinha aqui. Ele falou, aí ele desceu, eu não falei nada. Cara, ele desceu super de boa. Eu trabalho isso com ele já tem acho que 1 ano e meio. E ele falou, Thiago, depois que você começou a falar comigo que não tem problema, cara, eu estou muito mais relaxado, eu sinto muito menos dor e etc, etc. Então, assim, é entender que tipo de paciente eu tenho na minha mão, entendeu, Stefano? Vai ter um paciente que ele está querendo de tudo para melhorar. E o que você fizer para jogar ele para cima, ele vai para cima e ele nunca mais volta para você. Mas vai ter um paciente que ele vai querer afundar. E você vai falar uma coisa positiva, ele vai querer caçar o buraco que ele estava. Ele põe a cabecinha para fora, ele mergulha de novo no buraco. Então, assim, eu tenho que identificar esses pacientes. E tem pacientes, Stefano, que é, de novo, não é só para gente. Esse paciente que sai do buraco, respira e mergulha de novo, e cava mais fundo, a gente tem que ter ajuda, é multiprofissional, eu tenho que entender se ele está fazendo alguma coisa de psicoterapia, se ele faz algum trabalho no Pilates, eu converso com a menina do Pilates, se tem uma nutricionista que conversa com ele, eu ligo para a nutricionista, se ele tem psiquiatra, eu ligo, aí é mais complexo. E tem que entender se a pessoa quer melhorar, e uma galera não quer melhorar por diversos motivos, né? É complexo, Stefano, é complexo. O Lucas Silva de Souza, ele pergunta para você que atividades você recomenda para os seus pacientes. Eu tô vendo aqui que tu botou aí Flamengo, hein, Flamengo. Não imagino o quanto que eu uso isso, cara. É uma forma... Não, é sério. O pessoal lá vê... Tem paciente que já entra no ambulatório e fala assim, pô, aí ganhamos e tal. Eu falei, e acaba... É uma forma de você criar uma relação mesmo. Cara, toda vez que chega alguém já com uma bermuda, com um boné, eu já, aí, não vou poder te atender. Aí o paciente já faz assim, eu falei, pô, com esse boné aí, e aí tu já quebra o gelo. Já, pô, usei muito isso. Isso é muito legal. Repete de novo a pergunta do Lucas, só um minutinho, só vou falar esse negócio que você falou. Desculpa, Lucas, que eu me perdi aqui no comentário aqui do Face. Mas, cara, assim, eu brinco que a gente tem que entrar no mundo do paciente. Então, eu estava brincando com os amigos, até bom te falar isso dentro do ambiente acadêmico, que, ao mesmo tempo, eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou de centro, eu sou de tudo aqui no consultório, sabe? Eu sou de tudo que o paciente quiser, sabe? E aí, cara, o paciente tem que estar à vontade comigo. Lógico, tem coisas que são mais complexas, eu não vou incentivar, por exemplo, o cara que é racista, etc. Não é isso, mas assim, se tá permeando ali uma flexibilidade, cara, pô, verdade, concordo, cara, e aí você vai, tem que identificar o que a pessoa gosta de conversar, sabe? E é isso. E o Flamengo, como é que tá? Teu Fluminense, hein? Aí você tem que... Eu adoro isso. Mas volta lá na pergunta do Lucas. Aqui, o Lucas perguntou que atividade você recomenda para seus pacientes. Cara, então, a gente passou nesse período, a gente ainda está, né, infelizmente, nesse período de pandemia, e aí eu estava atendendo uma galera, e no primeiro momento, eu sempre passo exercício. Eu trabalho, assim, muito com terapia manual, mas todos os meus pacientes saem com exercício do consultório. Alguns com um pouquinho menos, outros com um pouquinho mais. E aí, quando veio a pandemia, eu gravei mais de 100 vídeos para os meus pacientes. E aí ficou mais fácil. Então, assim, todos os meus pacientes saem com 4, 5 dos meus exercícios, diversos deles. Então, todos saem... Por exemplo, se eu acho que tem que trabalhar um pouquinho de mobilidade de quadril, ele sai com um pouquinho de exercício para isso. Você tem que trabalhar dorsiflexão, ele sai com exercício para isso. Então, tem esses exercícios terapêuticos e eu tenho que entender, Lucas, qual é a realidade desse meu paciente. Então, um cara sedentário, é uma vovozinha sedentária, eu quero que ela se movimente mais. Por exemplo, às vezes é legal em relação à atividade física, se ela deixou de cozinhar, estimular ela a cozinhar, por exemplo. Ela vai ficar em pé ali meia horinha e senta e vai lá, vai no sacolão e tal. Na minha época é sacolão, tá, gente? Eu sou do subúrbio. Vai no sacolão e tal, comprar frutinha e volta, vai com a cuidadora que seja, isso já ajuda. Aí ela começou a se expor, daqui a pouco você fala assim, pô, então, dona Maria, vamos tentar caminhar agora um pouquinho mais? Dá 2 voltinhas no quarteirão. Essa é uma realidade. Então, você tenta distrair a pessoa, já começa a fazer exercício, você passa mais exercício para ela fazer. Você pode pegar uma pessoa que faz crossfit e você tem que entender como é que é o crossfit dela. E tudo bem, você pode falar, antes do crossfit você pode fazer esses 3 exercícios?
Ou então, pô, o cara faz crossfit 7 vezes por semana. Você fala assim, cara, você tem que segurar esse cara. Pô, dá uma pausa aí, dá uma pausa na quarta-feira ou no domingo. Ou então o cara faz 3 atividades todos os dias. Eu tenho um cara que faz jiu-jitsu, futebol e faz crossfit todos os dias. Eu falei, cara, você é maluco? Então, assim, vamos manejar isso aí. Então, é entender a realidade do indivíduo. Eu não condeno nenhum exercício. Não sou de condenar nenhum exercício. É difícil tirar o cara da prática dele. É muito difícil. Só se o cara tiver uma lesão muito importante. E às vezes eu adequo à realidade. Então, se o cara joga futebol e que é um fluxo que eu tenho grande, e se ele está sentindo muita dor no futebol, eu às vezes mantenho ele na aula do futebol, sei lá, jogando a 40%, 50%, o cara tá ali com os amigos, tá super feliz. É diferente que eu falar para ele, fica em casa, quando melhorar você volta. Aí eu afundei e joguei esse cara pro buraco. Então eu penso muito dessa forma, tá, Lucas? Ótimo. Acho que não temos mais perguntas. Caso alguém queira perguntar alguma coisa aí, o Lucas está agradecendo. Então, vamos encerrando por aqui. Queria te Clay, agradecer, Thiago. Pode falar. vou aproveitar, né? Aproveitar os 3 minutos aqui que a gente tem com o Thiago. Primeiro, parabenizar ele pela aula, né? Altíssimo nível, como sempre. Parabenizar também pela defesa lá do doutorado. Tenho certeza que foi excelente. Infelizmente, a gente não pôde acompanhar porque foi de manhã, né? Você falou um pouco da questão aí dos mecanismos, né, de dor. E hoje eu estava atendendo uma paciente na internação, um pós-operatório imediato de artrodese. Pegou diversas vértebras ali, né, em coluna torácica e lombar. É um paciente que já tinha um relato assim de dor crônica. A gente pega assim um mecanismo mais assim, pensa no nosso plástico, mas ela fez a cirurgia, então ela tem ali a dor também num mecanismo que aí já é nociceptivo, né? Eu estava fazendo exercícios com ela relatando a dor, e eu conversando com ela, tentando desviar o foco dessa dor, pensando se será que essa dor é crônica, será que essa dor é aguda, o que tá vindo mais assim, né? E assim, fiquei nesse pensamento e vamos fazer exercício. Como é que você vê isso? Você tem essa percepção aí? Cara, pô, esses são os pacientes mais difíceis, né, Thiago? Eu peguei uma paciente, cara, que ela médica, de emergência, fez uma artrodese de L5-S1. Aí não ficou bem, aí botou L4 no bolo. Não ficou bem, botou L3, ela tinha de L2-S1 em artrodese. Tudo. E acreditando no médico ainda, né? Já estava na fase do cannabis, assim, sabe? Já estava nos últimos recursos. Eu acho difícil, e aí, às vezes, Thiago, às vezes pensar à distância, sabe? Porque, por exemplo, será que ela tem alguma posição que ela fique tranquila? E, de repente, eu trabalho, sei lá, membro inferior com ela sentada, e a coluna dela, para ela, naquela posição, tá tudo bem, não traz nenhum risco. E aí, só pelo estímulo inibitório em relação à atividade, do exercício, etc., isso já seja legal. Aí, às vezes, o que a Juliana falou é não pensar no hands-on nela, né? É pensar no hands-off, é trazer distratores para ela, trabalhar membro superior, às vezes você trabalha com irradiação, põe ela numa posição da ponte, lembra da ponte? E aí você está fazendo a força lá, você está fazendo a força no braço dela e está irradiando para o membro que é mais acometido. E ela não está nem percebendo, está viajando lá e está achando que você não está tocando, está tudo bem. E aí depois você vai chegando mais perto, e às vezes você nem precisa chegar mais perto, né? Talvez mais para frente, para soltar a cicatriz, etc. Mas às vezes você não precisa. Porque pensa, é artrodese, vai dar movimento em que ali, né? Então, assim, não tem o que dar movimento. Talvez liberar a musculatura que está mais tensa. Então, assim, é difícil pra caramba, cara. E pense que é muito possível que ela tenha os dois componentes, sabe? De uma dor aguda dentro de um contexto crônico. A gente fala, assim, de agudizar uma dor crônica, sabe? Também tem isso. E aí pensa no cara de dor crônica e aí é o que você promete para ela também. Será que ela vai zerar a dor? Eu não sei. Você prometeu isso para ela? Se prometeu um problema, sabe? Não prometa. Né? Então, assim, ó, a gente vai tentar diminuir a intensidade, diminuir a frequência. Mais do que isso, aumentar a sua funcionalidade, as coisas que você não faz, eu quero que você faça apesar da dor, etc. No primeiro dia eu tenho que falar isso, entendeu, Thiago? Porque se isso fica subentendido e fala para ela que você resolve a dor, ela vai embora. Cara, eu fui no Thiago Taboada, disse que ele resolve a dor, que atendimento, hein? E ela vai sempre esperar o momento que você zere a dor dela. Se você não falou, é um problema. Acho que fica essa dica aí também.
Então, a gente estava num contexto de tirar ela do leito, né? Porque ela já estava ali acamada há um tempo. Então, a gente botou ela para deambular e tudo mais. E eu falei com ela exatamente isso. Eu falei, olha, eu acredito na sua dor. Eu sei que a sua dor está presente, mas a gente tem que trabalhar. A gente tem que se movimentar para tentar reduzir essa dor. Então, você tem que superar essa dor e se manter ativa. E a atividade vai te levar também a reduzir essa dor. Mas, sim, Perfeito. você tem dor, passou por uma cirurgia, você já tinha essa sua dor, mas vamos trabalhar para tentar superar ela. E foi assim mesmo. Eu acho que é por aí, sabe? E também trabalhar, já que é dor 100% do tempo, então é isso, a gente vai trabalhar com dor. Mas o quanto de dor é tolerável? Então, por exemplo, se é uma dor que começa com 2, eu sempre falo assim, vamos deixar essa dor chegar no máximo até 5, tá? Se passar, você me fala que a gente vai adaptando, e depois você repara, ou não repara. Mas se a dor, depois daqui, ficar bem pior, você me sinaliza, porque é sinal que a gente pode ter pegado um pouquinho mais pesado e tal. Então, traçar essas estratégias também são importantes, até para ela fazer o exercício em casa, apesar da dor, né? Porque senão ela vai esperar o dia que ela está sem dor, e se ela tem dor todo dia, nunca vai fazer exercício, né? Aí é o problema. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso achar normal que a dor bate em 10, em 9. Porra, aí não tá errado isso, né? Show. Beleza, Thiago, valeu. É isso. Muito obrigado aí pela aula. Obrigado pelas palavras. Eu falo em meu nome, em nome do pessoal, mas assim, é bom, é gostoso quando a gente ouve verdade, sabe? Quando a gente ouve a realidade, as coisas como elas são, né? Como você mesmo falava. Pô, é muito bom, cara. É muito bom porque a gente começa a linkar, a gente começa a pensar no paciente tal, a vida como ela é, exatamente. Pô, muito bom, muito bom. Thiago, muito obrigado. Sei que você não vai conseguir ficar aí com a gente, mas obrigado de verdade. Espero que possamos aí nos encontrar quando essa pandemia, essa confusão toda passar, que agora a gente pode conversar dos pacientes, né? Que a gente também... Isso aí. Então, um abraço. Aqui, deixa eu só agradecer então a vocês. Primeiro, dizer meu muito obrigado de novo, né? Já falei para muitos de vocês. Então, o momento que eu passei na FRJ foi o momento talvez mais incrível da minha vida até então. Eu aprendi muito, com certeza mais do que vocês enquanto eu dava aula. Então, para mim foi show de bola. E cada um de vocês, até quem não me conhece, saibam que tenho em mim aí uma pessoa que pode mandar uma mensagem aí, Instagram, enfim, quem tem WhatsApp, e-mail, e eu vou, quando acabar o dia, numa brecha, responder vocês com o maior prazer, sabe? Eu já estive do lado de vocês, continuo sendo aluno, vocês sempre aluno, e eu acho que a gente tem que caminhar juntos para o crescimento da nossa profissão, e eu vejo em muitos de vocês pessoas que vão, daqui a pouco, passar a gente com muito orgulho, e espero que vocês estejam aqui em breve, tá? Então, sucesso para vocês. Qualquer coisa, qualquer demanda, sempre contem comigo. Não é nem assim um convite, já me coloca meu nome que eu vou estar, entendeu? E é isso aí, tá bom? Muito obrigado, Luzican. Forte beijo, fique com Deus. Eu vou ter que atender, felizmente,